Conforme falamos até aqui, corrente alternada significa aquela corrente que inverte de sentido periodicamente. Desse modo, a tensão da rede de energia elétrica, por exemplo, ela inverte de sentido 60 vezes por segundo. Só que quando falamos de corrente alternada, estamos logicamente nos referindo também à tensão alternada. Por quê? Porque sem a tensão não há corrente. E é a corrente alternada aquela que é o efeito da tensão alternada que aparece. Portanto, sempre que falarmos de corrente alternada, estamos nos referindo não só à corrente que inverte de sentido, mas também à tensão que inverte de polaridade. No caso da rede de energia elétrica, essa inversão da polaridade e o sentido da corrente é feita 60 vezes por segundo. Daí falarmos que a tensão da rede tem 60 ciclos por segundo. Vamos supor que eu tenha uma tensão da rede aparecendo uma tomada, por exemplo. Aqui eu tenho os dois furos da tomada. O que eu vou ter aqui? Eu vou ter aqui a fonte, que eu simbolizo assim, CA, fonte de corrente alternada. Vamos dizer que este polo é o polo 1. Vamos por aqui melhor, polo 1. E o polo de baixo, polo 2. Quando o polo 2 é negativo, o polo 1 logicamente é positivo. Depois de um determinado instante passado, este polo de cima, polo 1, fica negativo e o polo 2 positivo. Se eu tiver ligado aqui, vamos dizer, um circuito eletrônico que serve de carga, esse circuito eletrônico vai ter a corrente passando por ele. Quando o polo 2 de baixo é negativo, a corrente vai sair, vamos chamar de corrente I, ela sai do polo negativo, atravessa a carga e retorna ao polo positivo. Quando inverte a polaridade, agora o polo de cima, o polo 1 é negativo e o de baixo é positivo, a corrente vai inverter de sentido, vai agora sair do polo negativo, atravessando a carga e retornando ao polo positivo, que agora é o polo 2. Quando a gente fala de corrente alternada 60 ciclos por segundo, estamos dizendo que, logicamente, o tempo está passando enquanto que a corrente está invertendo. Ela não inverte instantaneamente, assim como a tensão não inverte de polaridade instantaneamente. Sempre deve passar um tempo para que haja inversão. Também deve passar um tempo, logicamente, para a tensão que aparece aqui começar, iniciar pelo 0 volt, vamos dizer, e depois subir até uma determinada tensão máxima. Vamos supor que eu tenha aqui 130 volts. 130 volts é a tensão máxima que eu tenho aplicada aqui na rede.
essa tensão de 130 volts, ela já não inicia no 130 volts, mas sim, ela inicia do zero e parte para aumentar até chegar nos 130 volts. Eu digo que aqui eu tenho 60 ciclos por segundo. Daí, se eu quisesse observar essa variação, eu teria que usar um instrumento que a gente usa dentro dos sistemas eletrônicos, dentro dos trabalhos eletrônicos, um instrumento chamado osciloscópio. O que é o osciloscópio? É um instrumento que tem uma tela. Ele tem uma tela aqui, onde ele mostra para nós nessa tela a forma de onda daquilo que eu estou medindo, da tensão. Geralmente é a tensão, nunca eu meço corrente, é muito difícil. Desse modo, eu tenho uma ponta de prova, eu posso ligar aqui do osciloscópio, a outra ponta de prova eu posso ligar aqui, e eu vou ter então a forma de onda que vai aparecer aqui. E a forma de onda é sempre assim, ela tem uma variação. Neste caso eu chamo esta forma de onda de senoidal, ou seja, a tensão da rede elétrica, ela muda 60 vezes por segundo de polaridade, assim como a corrente também inverte de polaridade, e as variações eu posso observar com um osciloscópio. Agora, sempre que a gente quiser mostrar as variações, ou vamos dizer, analisar, porque em eletrônica nós não podemos falar de corrente alternada sempre assim, que ela muda de polaridade tantas vezes por segundo e mais nada. Nós temos que ver a forma de onda, falar da forma de onda dessa tensão alternada. Por aí nós usamos então o quê? Uma espécie de gráfico contendo um eixo vertical, um eixo horizontal. Neste eixo horizontal eu coloco uma escala, é colocado uma escala. A variação é sempre da esquerda para a direita. Aqui é o zero do eixo vertical e do eixo horizontal. No eixo vertical coloca-se também uma escala, desse modo, e aqui no eixo horizontal coloca-se tempo. Então a variação de tempo é sempre feita do zero para a direita, e essa escala mostra a variação de tempo. Ao mesmo tempo, esta variação vertical a gente chama de variação de amplitude. Daí, se a tensão máxima, por exemplo, eu estivesse analisando este circuito, e a tensão máxima aqui, mais V, fosse 130 volts, eu teria 130 volts neste ponto aqui. É o máximo 130. Quanto eu teria aqui? Menos V, e seria menos 130 volts. Aí eu posso colocar a tensão variando neste gráfico. Se for uma tensão senoidal, como eu falei para você, na tensão da rede ela é senoidal, olha aqui. Vai acontecer isso aqui. Ela sobe ao máximo positivo, iniciando do zero, a amplitude sobe, a tensão sobe, depois ela desce a zero, depois ela desce ao menos 130, que seria a polaridade negativa aqui, o polo negativo, depois ela vai ao zero outra vez. Depois, novamente, forma um outro ciclo.
Aí você vê as variações de tensão nesse gráfico e a variação de tempo. No horizontal o tempo vai passando enquanto a tensão vai variando. Se eu tivesse um tempo, observe aqui, olha o tempo que eu tenho até aqui, por exemplo, e eu tivesse nesse tempo aqui passado um segundo, eu posso dizer que eu tenho aí quantos ciclos por segundo. Observe, um ciclo é dado sempre com a variação indo para o positivo, seria, por exemplo, este polo de cá, o polo da tensão ficando positivo, este aqui de cima, o polo 1, depois desce para o zero, a tensão diminui, assim como a corrente também diminui, depois desce ao negativo, vai ao máximo, negativo, 130 volts, depois vai ao zero e varia outra vez. Quantos ciclos eu tenho aí? Logicamente você vai dizer que são 2 ciclos por segundo. Se eu tivesse mais ciclos por segundo nessa tensão da rede, por exemplo, 100 ciclos, 200 ciclos, o que aconteceria aqui? O tempo seria o mesmo, olha, 1 segundo. Agora, os ciclos, eles vão ter que diminuir o tempo, então eles vão ficar mais estreitos. Ficariam assim. Para caber 100, 200 ciclos dentro do mesmo segundo. Daí você já sabe. Amplitude, o que é? A tensão que parte do zero e vai ao máximo. Geralmente, se a forma de onda é simétrica, significa que o semiciclo negativo é igual ao semiciclo positivo. Daí a amplitude pode ser dada apenas pela parte positiva do nosso ciclo aqui. Daí eu digo que a amplitude dessa tensão é 130 volts no máximo. E você também conhece por aqui ciclo. O que é ciclo? É uma variação completa como nós vemos aqui. Ciclos por segundo é a quantidade de ciclos que eu tenho por segundo. No caso da rede de energia elétrica, eu tenho 60 ciclos por segundo. E qual é o instrumento que serve para mim observar a forma de onda e talvez até medir a frequência, observar a frequência, as variações, assim por diante? Qual é o instrumento? É um osciloscópio que nós vamos ver em seguida.